Vamos agora então para o próximo assunto, né? Economia, moeda só com dívida. Moeda só com dívida. Em economia, lastro significa garantia implícita de um ativo. Antigamente era reserva em ouro, que um país possuía. Atualmente esse valor é calculado por todos os patrimônios que um país possui, servindo de garantia de valor da sua moeda. Exemplo, um país só poderá imprimir mais moeda, dinheiro, se houver um novo lastro, assim como a descoberta de petróleo no pré-sal, que serve de garantia desse valor produzido. Caso o governo produza certa quantidade de moeda sem uma garantia de que terá um retorno, como a impressão de dinheiro ou alguma outra forma de pedalada fiscal, a moeda acaba perdendo valor e a impressão de dinheiro acaba não tendo efeito nenhum. Nós vemos esse efeito em situações de hiperinflação. Bolhas de crédito são geradas na impressão de dinheiro sem lastro, causando graves distorções no mercado e nos preços. Portanto, moeda só com lastro. Então, por que desse título tão despropositado? Moeda só com dívida. Vamos começar. Então, o que é moeda? Vamos lá. Moeda. Em um mundo onde 1% da população possui 40% da riqueza do planeta, 1%? 40%. Em um mundo onde 34 mil crianças morrem diariamente de pobreza e doenças evitáveis, 50% da população vive com menos de $2 por dia, cerca de R$5. Uma coisa está clara, algo está muito errado. Estejamos diante disso ou não, o sangue nas veias de todas as nossas instituições estabelecidas e, portanto, a sociedade em si é o dinheiro. Logo, entender essa instituição de política monetária é essencial para entender por que nossas vidas são como são. Isso aqui a gente faz, se a gente parar para pensar, às vezes a gente gosta de muitos temas, né? Mas esse tema é vital. Como é que você vai... Como é que você... Bom, vamos mais adiante, você vai ver como é que não tem jeito. A complexidade associada ao sistema financeiro, é somente uma máscara criada para ocultar uma das estruturas mais socialmente estagnantes que a humanidade já tolerou. Vamos colaborar para desmascarar tal ocultamento. O governo dos Estados Unidos decide quem precisa de dinheiro. Então ele fala com a Reserva Federal, a RF, né, e pede, digamos, $10 bilhões. O FR responde: claro, vamos comprar 10 bilhões em títulos públicos de vocês. Aí o governo pega alguns papéis, coloca símbolos neles que os fazem parecer oficiais e os chama de títulos de tesouro. Ele atribui a esses papéis o valor de $10 bilhões e os envia para a RF. Em troca, o pessoal da RF imprime uma quantia de papéis deles próprios, só que desta vez com o nome de notas da Reserva Federal, também atribuindo o valor de 10 bilhões a esses papéis. A RF pega essas notas e as troca pelos títulos. Assim que a transação é concluída, o governo pega os 10 bilhões em notas da Reserva Federal e deposita em uma conta bancária. E com esse depósito, as notas de papel passam oficialmente a ter valor de moeda, adicionando 10 bilhões ao suprimento monetário dos Estados Unidos. E aí está. Foram criados 10 bilhões novinhos em dinheiro. Claro, este exemplo é uma generalização, pois na realidade essa transação ocorreria eletronicamente, sem nenhum uso de papel. Na verdade, só 3% do suprimento monetário dos Estados Unidos existe em moeda física. 3%. Os outros 97% existem somente nos computadores. Então, títulos públicos são, por definição, instrumentos de endividamento, e quando a RF compra esses títulos com dinheiro criado basicamente do nada, o governo está, na verdade, prometendo devolver esse dinheiro à RF. Em outras palavras, o dinheiro foi criado a partir de uma dívida. Esse paradoxo estarrecedor de como o dinheiro ou o valor pode ser criado ficará mais claro à medida que continuamos esse exercício.
Bem, a troca foi realizada e agora 10 bilhões de dólares estão em uma conta bancária comercial. Pelas normas vigentes, a reserva exigida para a maioria das contas correntes é de 10%. Assim, dos 10 bilhões depositados, 10% ou 1 bilhão é guardado como uma reserva exigida, enquanto os outros 9 bilhões são considerados excedente de reserva e podem ser usados como base para novos empréstimos. Agora imaginemos que alguém entra nesse banco e toma emprestado os 9 bilhões recém-disponibilizados. E provavelmente vão pegar esse dinheiro e depositá-lo em sua própria conta bancária. O processo então se repete, já que esse depósito se torna parte da reserva do banco, 10% são isolados e em seguida 90% dos 9 bilhões ou 8,1 bilhões tornam-se dinheiro recém-criado, disponível para mais empréstimos. E claro, esses 8,1 podem ser emprestados, redepositados, criando mais 7 bilhões, mais 6,5 bilhões. Esse ciclo de criação de dinheiro pode se tornar tecnicamente infinito. Isso lembra muito um tipo de umas bonecas, que boneca outra coisa qualquer, o canal vai enfiando uma na outra. Russa. É aquelas bonequinhas russas. Uma música maior. O cálculo médio é de que cerca de 90 bilhões de dólares podem ser criados a partir dos 10 bilhões originais. Em outras palavras, para cada depósito que é feito no sistema bancário, pode-se criar 9 vezes esse valor a partir de nada. Mas o que está dando valor a esse dinheiro recém-criado? A resposta? O dinheiro que já existe. O dinheiro novo basicamente tira valor do suprimento monetário já existente, já que o montante total de dinheiro está aumentando independentemente da produção por bens e serviços. A partir do nada, então, não tem bem, não tem serviço, não tem nada. Né? E como a oferta e a demanda definem o equilíbrio, os preços sobem, reduzindo o poder de compra de cada dólar. Isso é normalmente chamado de inflação. A inflação é basicamente um imposto oculto cobrado das pessoas. Eles dizem inflaciona a moeda, eles não falam deprecia a moeda. Eles não falam desvalorizem a moeda. Eles não falam engane quem já está garantido. Eles dizem reduz as taxas de juros. Aqui eu botei até um dado aqui que é incrível. Este ponto percentual, ao menos na Selic, coisas pequenininhas assim na Selic, negócio que fica falando, 1,5, não sei o quê. Pô, deve dar uma cifra. Cara, e dinheiro, a beça, acho que eu botei aqui, deu aquelas mergadinhas, dá 10 milhões ao fala ano. que reduziu, mas ninguém fala disso, ninguém comenta. Porque é muita gente, aquele dinheiro com aquela dívida enorme, você reduz aquele pequenininho, tira o impacto de dinheiro, porque no fundo você vê, nós estamos pagando essa taxa de juros, tem que ser paga. Então, vamos lá. Então a verdadeira fraude ocorre quando distorcemos o valor do dinheiro. Quando criamos dinheiro do nada, não temos economias. Minha pergunta se resume a como é que podemos esperar resolver os problemas da inflação, ou seja, o aumento da oferta do dinheiro com mais inflação? Claro que não podemos. O sistema de reservas fracionadas para a expansão monetária é inflacionário por si só, uma vez que o ato de aumentar a oferta de dinheiro, sem que haja uma expansão proporcional de bens e serviços, na economia sempre vai depreciar uma moeda. Se você botar mais moeda, não tem mais bens e serviços, o que acontece? Inflação. Para se dar uma ideia, olha só, de alguma coisa qualquer, eu nem quis botar, podia ser dólar, podia ser outra coisa, em 1913, valeria o equivalente a hoje a 21, vamos botar 21, nós vamos trocar, 21 em 2007. Quer dizer, 1 em 2013, 21. seria o equivalente a... Não, 21,60 em 2007. 2007. Não, 1913. 13 para 13. Um dólar em 1913 valia o equivalente a 21,60 em 2007. Se fosse hoje, Mas 2007, se fosse 17 já era... 7 para 13, 94. Se todos no país pudessem pagar toda a sua dívida, incluindo o governo, não haveria um único dinheiro em circulação. Ou seja, se não houvesse dívidas no nosso sistema financeiro, não haveria
Isso. Então, um dia eu posso dar uma explicação, mas com muito mais detalhes do que está aqui. Tudo, desde o tempo do Ourives, antes do tempo do Ourives. Como é que isso foi se formando o banco, isso aí eu sei tudo isso aqui. Essa aí é outra coisa, é muito mais assunto. Usa com uma outra bateada. É. E aquilo que eu botei na internet, aquilo ali está explicando tudo, que o mercado de crédito, como é que vem do mercado de título, até chegar seguro, e vai por aí afora. Bom, só com dívida, é outro assunto, porque o título é moeda só com dívida. Agora vamos ver o só com dívida. Por que só com dívida? Sim, porque o sistema financeiro é um sistema moderno de escravização. Uma das coisas que eu vou comentar aqui é aquilo que a gente sabe. No tempo da escravidão, o que o cara tinha que fazer? Tinha que dar casa e comida para a pessoa. Agora, você te vira. Ainda falta um elemento que eu emitimos dessa equação. É esse elemento da estrutura que revela a natureza fraudulenta inerente ao sistema, a cobrança de juros. A gente não falou nisso. Né? Porque você vê como momento, porque podia ser que o banco fosse um elemento que agisse dessa maneira, então ele seria simplesmente o quê? Um criador do nada e botando mais dinheiro na questão. Mas quando envolve cobrança de juros, É pior. porra, como é que um camarada que pede empréstimo, vamos raciocinar assim, como é que ele consegue? Ele pede empréstimo, ele ganha o dinheiro, tem que pagar um juros. Só que como é que uma pessoa consegue pagar o pediu emprestado e ainda consegue pagar juros? Aí o cara tem que começar a pensar, bom, ele pode pensar em trabalhar, criar alguma coisa nova, ele faz isso tudo. Empreender. Pode fazer uma coisa, porque tem que criar mais bens para isso. Mas no fundo, vocês vão ver, isso eu teria que falar no outro contexto. Vocês vão ver que isso é impossível. Por isso vocês vão entender por que as pessoas vão à falência. E vai mesmo. É como se fosse uma coisa inexorável, porque não há dinheiro. O cara não consegue produzir dinheiro porque o dinheiro não vem do nada, entendeu? Então a pessoa, mesmo que ele, vamos dizer assim, eu vou investir em bens e serviços, mas já está com alguém, já está com pessoas. Quer dizer, ele fica com coisa na mão, ou então, muitas vezes o que a maioria faz, que é uma besteira danada, a pessoa se envolve com o prédio, não com o negócio. Uma boa parte que eu conheço aqui, que eu fico olhando, sabe o que a camarada faz? Enfeita o prédio, faz um monte de coisa. Gasta onde... E o negócio? Aí o dinheiro do investimento, que é para poder Ele não sabe. ele gasta mal. Ele não sabe. Eu tinha um cliente assim, ele fez lá, a empresa era show de bola. Pô, sempre pagou certinho, era próspero, era distribuidor de diários oficiais. Aí, daqui a pouco, passou uns anos, o filho começou a ter mais voz na empresa e arrumou um rapaz que veio de São Paulo e alugaram um galpão ali perto da rodoviária para expandir. Aí só o escritório onde eles fizeram, que é a parte de cima dele, ele ia ficar com o rapaz, era tipo assim do príncipe da Arábia Saudita. Porra, sabe ver, cara, maluco. Você não tem noção do que você imobiliza de Aí capital. fez um outro negócio que só gastaram R$200 mil na época, né? Para poder fazer uma informatização lá, que iam digitalizar os diários oficiais. Eles tinham jogado fora, não usaram nada, compraram máquina. Foi para lá. É isso mesmo. É isso aí. A maioria que tem aqui, porque sabe o que acontece? Principalmente caras de banco que foram mandados embora e outras coisas mais, eles vão querer botar táxi. Depois, bom, antes eles experimentam tudo, dão aquele dinheirinho, aí querem botar um pequeno negócio. Rapaz, um abre e fecha danado. Só você prestar atenção. É verdade. Porque o cara não tem menor tino. Tá lá no banco. É a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai enfeitar o pavão. E o negócio que ele não conhece, cara, o negócio dele, ele não sabe. No fundo ele não sabe. Quando ele vai ver, não faz nada. Às vezes ele não sabe nem quais coisas que o pavão tem, né? Qualquer ave que dão para ele diz um galo grande e ele diz que é pavão. E daqui a pouco ele está falindo. Ontem eu fui aqui do lado desse outro assim, meio sujinho, meio acabadinho e tal, mas está dentro do esquema, está sobrevivendo há muito tempo. Todo mundo que coloca a coisa do lado dele, geralmente coloca com certo porte.
Isso, e aquilo fecha. Todo mundo vai fechando e ele vai ficando. E ele vai O pé sujo, eu vou lá assim, vai ficando. E ele... Aí eu fui lá no outro para me ver como é que era. Pô, tá um luxo. Né, Juliana, aquele do lado. Mas não para empregado lá. Ah, eu sou. Tá um luxo, tá Um muito bom. espaço gourmet aqui, uma padaria que chama Luar, e do lado tem um espaço gourmet, Uma cara do Rio. que é um cara do Rio, Eu não acho que sei o que e é uma tal. amiga, Né? Do lado, De assim. repente fez a minha irmã ali no Santander. É. É. Então eu tô vendo, eu digo assim, ih, rapaz, eu cheguei lá, só tava eu sozinho, não tinha mais ninguém. Como é que esse cara vai ganhar? Cheio de empregado. Mas é o ponto, né? Ele tinha que ter pensado um monte de coisa, né? Não pensou nada. Porque o cara botou aqui a churrascaria, o ponto é bom. É. Não, e daqui a pouco vai ter aquele mercadão ali com um monte de loja, não sei o que vai quebrar esse povo todo aqui, isso que eu tava falando. Vai o shopping e vai para todo mundo. Se for tipo um shoppingzinho. Então não é fácil, na verdade, resumindo. Ainda falta um elemento que eu omitido dessa equação, é esse elemento da estrutura que revela a natureza fraudulenta inerente ao sistema, cobrança de juros. Quando o governo toma em dinheiro emprestado a RF, ou quando uma pessoa toma um empréstimo de um banco, ele quase sempre deve ser devolvido com juros pesados. Aliás, o que está acontecendo com o Brasil? Está pagando juros. Não? Em outras palavras, quase todos os dólares que existem um dia terão que ser devolvidos a um banco com pagamento de juros embutidos. Porém, se todo o dinheiro é emprestado do Banco Central e expandido pelos bancos comerciais através de empréstimos, então onde está o dinheiro para cobrir os juros que são cobrados? Em lugar nenhum, ele não existe. A ramificação disso são inacreditáveis, pois a quantia de dinheiro devido aos bancos sempre será maior que a quantia de dinheiro em circulação. É por isso que a inflação é uma constante na economia, pois o dinheiro novo é sempre necessário para ajudar a cobrir o déficit embutido no sistema, causado pela necessidade de se pagar juros. Então, sem dívida, você causaria um tumulto desgraçado. Então, eu vou contar um pouco isso. É chato, mas é assim, quer ver? Antigamente você procurava por uma coisa que fosse manejável. Não, podia ser qualquer besteira de índio, aquele negócio de colar, uma peninha de não sei o quê, aquilo dava certo. Tudo bem. Dava para cobrir, o cara toma uns 5 penas, me dá não sei o quê, tudo bem, isso é conversa. Eu não vou entrar nesse detalhe que é coisa de indígena. Vamos começar quando o cara procurou e encontrou o ourífico, ele começou a encontrar o ouro, a prata, né? Começaram a fundir, fazer tudo, para poder ser um elemento de troca, né? Padrão. Não ser simplesmente um escambo. Né? Bom, ao fazer isso, os caras resolveram guardar o ouro dele. Aí outros que olharam para aquilo e disseram, pô, tu pode guardar no meu cofre? O cara, não, abriu o cofre, ficou lá dentro. Daqui a pouco, pessoas começaram a querer, como se fosse assim, meio pedir emprestado, lá não sei o quê, o cara, tudo bem, eu te dou um papel escrito ali, Esse papel vale tanto. ou Uma hipoteca. começa aquela nota promissória, começa tudo essa conversa toda maluca. Ou um cara que botou ouro lá, pegava um títulozinho, aí o cara começou a perceber ela jogada, disse assim, peraí, esse pessoal, eu posso, ninguém vem aqui pegar essas coisas aí, eu posso dizer, até chegar ao ponto, eu vou usar essa história não, até chegar ao ponto de dizer o seguinte, pô, ninguém sabe nada do que tem aqui, se eu emprestar isso, Prestar para alguma coisa para todo mundo, tá bom. Ninguém vai saber o nada. problema é o estouro da boiada é Vou quando resgatar. o pessoal querer resgatar todo mundo. É. Aí quando eu li aqui de raspão, por isso que eu tive vontade de falar, como é que se tentou resolver essa questão? Pelo Banco Central. O Banco Central, quando alguém quer estourar num banco, ele vai lá e bota a reserva. O cara olha lá e diz, tem dinheiro, sim. Entendeu? Tá garantido. Botaram dinheiro lá. Entendeu por quê? Mas essa história não, só para mostrar como é que esse Esquemas são... E aí vai nascendo os títulos do tesouro, vai nascendo, né, do crédito, vai nascendo título de tesouro, seguros, vai vir a bolha. Mesa do Tesouro Nacional que tinha antigamente. Isso. Porque a bolha histórica quando você não tem. Né? Bom,
Isso também significa que, matematicamente, a inadimplência e as falências são literalmente parte do sistema. E será sempre a parte mais pobre da sociedade que sofrerá com isso. Uma analogia seria a dança das cadeiras. Só não espera que a música acabe. Porque vai sobrar alguém. Se parar, alguém fica fora. Exatamente. Por isso que a dívida tem que ficar dívida, não pode parar isso aí. E a ideia é essa: riquezas verdadeiras são invariavelmente transferidas das pessoas para os bancos. Pois se você não puder pagar a sua hipoteca, eles tomarão sua propriedade. Garantia. Então, Marx, há 142 anos, disse: os donos do capital vão estimular a classe trabalhadora a comprar, olha só, naquele tempo, a comprar bens caros, como casas, eu podia botar aqui automóveis, veterinários, e fazendo-a dever cada vez mais até que se torne insuportável. Eu já sabia disso aí. Isso não é uma escravização? Isso é particularmente revoltante quando você percebe não só que a inadimplência é inevitável, devido à prática de reservas fracionadas, mas também porque o dinheiro que o banco lhe emprestou nem mesmo chegou a existir legalmente. Aí vem a escravização. A política de reservas fracionadas, prática pela Reserva Federal, que se espalhou como prática da maioria dos bancos do mundo, é, na verdade, um sistema moderno de escravidão. Pense nisso: o dinheiro é criado a partir de dívidas. O que as pessoas fazem quando possuem dívidas? Elas buscam empregos para poder pagá-las. Mas se o dinheiro só pode ser criado a partir de empréstimo, como a sociedade vai ficar livre de dívidas algum dia? Ela não pode, é essa a questão. E é o medo da perda de bens, junto com a luta para se manter com dívidas perpétuas e inflação, como parte do sistema composto pela escassez inevitável característica da oferta de dinheiro, criado pelos juros que nunca poderão ser pagos, que mantêm o escravo no salário, na linha correndo sem sair do lugar, como milhões de outros. Efetivamente fortalecendo o império, que só beneficia a elite no topo da pirâmide, no fim das contas, para quem você realmente trabalha. Por mais que a gente possa dizer assim: não, eu não estou fazendo dívida, faço dívida, não tem problema. Você não tem problema aparentemente. Se você deve 20 mil reais, como você falou, você deve 20 mil reais, quer dizer que você não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a educação, não vai ter dinheiro para a infraestrutura. Como que você não está pagando pato por causa disso? Você não tem dívida, tudo bem. Mas aí você tem que fazer um plano de saúde, você tem que fazer um plano, entendeu? Tem que estar vivo as consequências das coisas, né? Bom, escravizador. Você trabalha em última instância para os bancos. Em última instância para os bancos. Você pode dizer: não, estou trabalhando para mim. Não. Com as suas dívidas, com suas mudanças de planos, de tudo, você está lá, né? O dinheiro é criado no banco e acaba invariavelmente de volta ao banco. Eles são os verdadeiros senhores, junto com as corporações e governos que apoiam. Então, aquele negócio que eu estava contando do Lula, assim, tem que ficar de olho, é isso. Não tem nada disso, é política de merda, né? O problema é que tem que olhar é por detrás quem é que está mandando e fazendo tudo isso. Eu vou mostrar mais na frente que está se fazendo tudo isso. A escravidão econômica exige que as pessoas consigam suas próprias moradias e comida. Esse é um dos engodos mais engenhosos para a manipulação social já criada. E, em sua essência, está uma guerra invisível contra a população. A dívida é a arma usada para conquistar e escravizar a sociedade. E os juros são sua munição principal. Nós estamos pagando juros. Enquanto a maioria de nós circula sem saber dessa realidade, os bancos associados aos governos e corporações continuam a aperfeiçoar e expandir suas táticas de guerra econômica, implantando novas bases como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, a FMI. Enquanto também inventavam um novo tipo de soldados. Agora vão conhecer eles. O nascimento dos assassinos econômicos. O assassino econômico tem eles são muito mais visíveis. Mas temos assassinos econômicos, cara, que são gerentes, de coisa menor um pouquinho, às vezes está na nossa família.
Nossa família estão aqueles caras lá. Ó. Se você olhar assim, o que você faz, cara? Eu chamo ele de capataz do sistema. Serve para gerenciar os outros, para dar porrada nos outros, entendeu? Para gerenciar a coisa. Ele não é um grande assassino econômico, mas faz parte daquela equipe. Se dão bem, mas também pode se dar mal no momento que fosse mandar embora, também se dá mal. Assassino econômico. Há dois modos de subjugar e escravizar uma nação. Um é pela força, o outro é pela dívida. Os assassinos econômicos são responsáveis pela criação desse novo império realmente global. Eles trabalham de muitas maneiras diferentes. Talvez a mais comum seja identificar um país que tem recursos, como petróleo, e em seguida conseguir um empréstimo enorme para esse país através do Banco Mundial ou em uma de suas organizações irmãs. Só que o dinheiro nunca vai realmente para o país. Ele acaba indo para as grandes corporações para criar projetos de infraestrutura nesse país. Não está vendo? Não, para tal petróleo você precisa criar estradas, fazer não sei o quê. Aí daqui a pouco esgoto, vem todo mundo. construção, Tudo. Só que o dinheiro do cara tá, ele acaba indo para usinas de energia, parques industriais, portos, coisas que beneficiam uns poucos ricos desse país e também as corporações, mas não a maioria das pessoas. Entretanto, essas pessoas, o país inteiro, acaba ficando com uma enorme dívida. A dívida é tão grande que eles não conseguem pagá-la e isso é parte do plano. Eles não podem pagá-la, então, num certo ponto, os assassinos econômicos vão lá e dizem: ouça, você perdeu muito dinheiro, não vai conseguir pagar sua dívida, então venda seu petróleo bem barato para nossas petroleiras, deixe-nos construir uma base militar no seu país, envie tropa para apoiar uma das nossas em algum lugar do mundo, como o Iraque, ou vote na gente na próxima cúpula da ONU. Olha que domínio. Pede para privatizar sua companhia elétrica e vender seu sistema de água e esgoto para corporações americanas, outras corporações multinacionais. Então, uma coisa que só cresce. E é tão típico esse modo como o FMI e o Banco Mundial operam. Eles colocam um país em uma dívida, aí eles se oferecem para refinanciar a dívida e cobram mais juros. E eles exigem esse escambo, entre aspas, que é chamado de boa governança, que basicamente significa que eles têm que vender seus recursos, incluindo muitos serviços sociais, suas empresas de serviços básicos, às vezes seus sistemas educacionais. Como é que a gente vai perdendo tudo, essa educação pública, tudo vai saindo, tudo vai fazendo tudo para a mão. E daqui a pouco vai para a mão americana, vai para a mão estrangeira. Né? Seus sistemas penitenciários. A gente vai acabar assim. Quem é que vai pagar isso aí? Bota o terciário aí, o cara vai cobrar. Seu sistema previdenciário para corporações estrangeiras. Isso é um ganho duplo, triplo, quádruplo. Seus começos. A introdução do assassino econômico, eu vou narrar como é que começou isso aqui. Ó. A introdução do assassino econômico começou mesmo no início dos anos 50, quando Mossadegh, escolhido democraticamente, foi eleito no Irã. Ele era considerado a esperança da democracia no Oriente Médio ou do mundo. Ele foi o homem do ano da revista Time. Porém, uma das questões que ele trazia e queria implementar era a ideia de que as petroleiras internacionais deveriam pagar muito mais ao povo iraniano pelo petróleo que estavam retirando do Irã e que o povo iraniano deveria se beneficiar do seu próprio petróleo. Aí vou até que entrar. Política estranha. Claro que os novos senhores não gostaram disso, mas tiveram medo de fazer o que estavam fazendo, que era enviar os militares. Em vez disso, enviaram um agente da CIA, que era parente do Ted Roosevelt. E com alguns milhões de dólares, mostrou-se muito eficiente. Em pouco tempo, Mossadegh foi deposto e foi substituído pelo Shah do Irã, que sempre foi favorável ao petróleo barato. Isso funcionou muito bem. Derrubaram ele e, no processo, se criaram contratos de construção civil muito lucrativos para reconstruir o país que tinham destruído. Você pensa que era a Síria ali? Fica com o olho. Destruíram tudo, destruíram. Quem é que vai construir? americano. Francês, O que é um ótimo negócio se você é uma empresa do ramo de construção. E assim criaram o Império Mundial. Mas isso foi feito muito sutilmente, clandestinamente. Né? A corporocracia.
Eu falei que tinha aquelas corporações e tal, vamos ver. Esse é outro tipo de poder, né? O que eu falei lá. Então nós perguntamos, se isso é império, quem é o imperador? Obviamente não são os presidentes dos Estados Unidos. O imperador não é eleito, não tem tempo de mandato e não dá satisfações a ninguém. Não podemos classificar os presidentes assim. Mas temos que considerarmos o equivalente que é o chamado de corporocracia. A corporocracia é liderada por um grupo de indivíduos que gerenciam as grandes empresas e realmente agem como os imperadores desse império. Eles controlam a mídia, direto ou indiretamente, através da publicidade, controlam a maioria dos políticos, pois financiam suas campanhas tanto através das corporações quanto por doações pessoais. As corporações não são eleitas, não cumprem um tempo de mandato ou dão satisfações. No topo da corporocracia, você não consegue saber se os líderes trabalham para as corporações ou para o governo, pois eles sempre estão trocando de posição. Vocês sabiam que o Henrique Meirelles já foi presidente do Boston? Já vi. Daqui a pouco ele Vai tá lá. pulando. Daqui a pouco, se ele sair dali, ele vai Já para... tem outra boca. Né? Aquele mesmo que saiu agora. Assim, Não, ele deve estar com um ponto. Né? O pessoal falando lá e ele faz assim. Deixa eu ver. Você tem alguém que uma hora é o presidente de uma grande construtora como a Halliburton e em seguida é o vice-presidente dos Estados Unidos, ou um presidente que vem do ramo petroleiro? Isso vale para republicanos e democratas, pois ambos têm líderes vindos e vindo para essas áreas. Globalização. Esses temas todos que estão surgindo aí, que não sei o que e tal, né? Quem saiu aqui foi o... Não sei se vai perdendo aí, mas... uma das coisas realmente... Tem água aí. Tem ali. Depois você passa a receita aí para ele. Então, globalização. De certa forma, João, põe um pouquinho para mim. nosso governo é invisível a maior parte do tempo, mas suas políticas são aplicadas pelas corporações de um nível ao outro. E, novamente, as políticas do governo, basicamente, são criadas pela corporocracia e apresentadas pelos líderes políticos, criando uma relação muito profunda. Isso não é uma teoria de conspiração. Essas pessoas não se reúnem e ficam tramando. Todos eles trabalham a partir de uma premissa básica, que é a maximização de lucros, sem considerar os custos sociais e ambientais. Isso é importante. Os caras olham para o lucro, para o dinheiro, não olham para as pessoas. Pessoas são detalhes. Esse processo de manipulação corporativa através de dívidas, corrupção e golpes também é chamado de globalização. Assim como a RF mantém o povo americano numa posição de servidão incondicional através de dívidas infinitas, inflação e juros, o Banco Mundial, o FMI, cumpre esse papel em nível global. Então vamos falar sobre esse Banco Mundial, o FMI. A farsa é simples. Coloca um país em dívida, seja por sua própria imprudência ou pela corrupção do líder desse país. E então impõe condicionalidades ou políticas de ajuste estrutural que frequentemente consistem em desvalorização da moeda. Quando o valor de uma moeda cai, o mesmo vale para tudo avaliado através dela. Isso torna os recursos nativos disponíveis para países predadores por uma parcela do seu valor real. Corte no financiamento de programas sociais, que normalmente inclui educação e saúde, é o que está acontecendo agora, comprometendo o bem-estar e a integridade da sociedade, deixando as pessoas vulneráveis à exploração. Privatização de empresas públicas, isso significa que sistemas com importância social podem ser comprados e controlados por corporações estrangeiras que visam lucro. Por exemplo, em 1999, o Banco Mundial insistiu que o governo boliviano vendesse o sistema de água e esgoto da terceira maior cidade a uma subsidiária da Americana. Assim que isso aconteceu, as contas de água dos moradores locais já empobrecidas dispararam. Aqui tem um momento que é bom a gente falar o seguinte. Eu fico sempre com o olhar assim, e às vezes só externo um, mas é bom de ficar claro que quando eu falo do Lula, por exemplo, a falar,
Dilma, podia falar do Fernando Henrique, podia falar de todo mundo. O problema é o seguinte, a jogada que essas pessoas fazem, esses caras realmente eles não são nacionalistas, não vivem com o país deles. Então quer dizer, Temor pelo povo, Então, pior de então, tudo, então, né? então, Pior de tudo. então eles são as pessoas que, vamos dizer assim, aparentemente causam mais porque são venais, porque são um monte de coisa. Mas com certeza essas pessoas só ficam lá porque por trás disso tudo o governo está pagando taxa de juros altíssima, o governo está ajudando a que o país fique sem nada, tudo entregue, entendeu? Abra margem para que, no caso assim, daqui a pouco você vai pagar água mais cara, vai pagar, entendeu? Eu acho que ele está ali de leiloeiro, né? É. Quem paga mais, mas vende. também assim, tu tá certo, mas até certo ponto posso até entender que tem um resultado, mas se a população empobrecer muito, o que ganha com isso? Eles vão começar a perder. Eu acho que é o benefício do país, né? Riqueza Não. de minérios, Assim, eu acho, a energia elétrica. Não, isso, Quer dizer, mas a China está comprando energia o povo não vai ter elétrica. dinheiro, pô, vai dizer, Não, mas a Vai, resposta paralisa é essa. tudo, chega o ponto A paralisa. resposta não é essa. A resposta é O a seguinte. negócio é que eles Vou te dar só dominam. a palavra, você vai pensar, quer ver? Automação. assim, Acabou. Ou seja, quando você pensar que o povo é necessário, não, o povo é necessário. mas vai chegar uma competição nacional. Você começa a Mas produzir é uma coisas que não tem condição- comprador. Você vai automatizar uma Tem que matar eles antes. Sim, só se for dessa forma. Porque parcela. Plano trilateral, comissão trilateral. O plano dos globalistas seria esse mesmo. Esse é o plano. Mas como dizer o justo veríssimo, o povo não só um detalhe. Não, mas Não interessa. a gente está falando dos três grupos globalistas. Né, que uma das intenções dele, acontecendo tudo que vai acontecer, está previsto e está na programação, vai chegar uma hora que a população vai ter que ser exterminada. Isso. Eles vão globalizar o sistema penitenciário. Aí daqui a pouco você, na mão deles, você preso, você vai trabalhar para dar lucro a eles. Alguma coisa, tu vai fazer sapato, tu vai fazer vassoura, lá deitado como está hoje, só bolando o que não presta, só quando é o sistema estatal. Olha, vamos exagerar um A pouco. mão numa empresa americana vai ser assim. Exagerar, mas está lá no meio já está certo. Quer ver? Olha, suponho que você estivesse andando ali pela Copacabana, aquela zona sul, numa praia. Tá? Mas daqui a pouco você vê, aqui mesmo acontece aquilo. Aqui eu estou lá passando, daqui a pouco vai um bando de gente, vai ali, vai tudo para a cachoeira. Isso que eu estou falando da praia é equivalente. Ou seja, essas pessoas não têm trabalho, são inúteis, improdutivos. Para que eles vivem? Pensa a cabeça, O sistema lá. né? E tem mais agravantes, pessoas agravantes. Roubam, esfaqueiam. Um prejuízo ao erário público, que Mesmo que seja preso, qualquer coisa. quebra ônibus, Quebra taca coisa. fogo ônibus. Então esses caras são. Ele tem que raciocinar assim, pela ótica desse pessoal, esse pessoal já era para estar extinto há muito tempo. Quando o Lacerda pegar aqueles meninos e jogar no Rio da Guarda, no Bandu, A Rio da Velha. é lógica. Era, passava de noite o... Então, quantas pessoas eu olho assim, eu digo assim, e até eu entro nesse raciocínio, muita gente diz assim, e até eu brinco também junto com a pessoa assim, que eu estava vendo lá, fazendo peso lá, estava vendo um negócio da penitenciária, essas brigas, essas guerras, facções, vamos para lá. É. Aí a pessoa começou a falar, eu falei, pô, eles estão se confraternizando, o pessoal está... Deixa Eles de estão- dar entendimento. Eles têm uma forma de luta, assim, mas se assim, exprimir. eles têm uma Tem que se expressão, Se relacionar. E aquilo relacionamento. ali... Exercitar o relacionamento. E aquilo ali é equivalente a um inspetor de controle de qualidade. Está selecionando quem é o melhor bandido. Quem não presta nem para bandido, vai logo. Não é? Passa logo, céu. A gente tem Tá muito que ter cheio, um- mas aí, pô, mandar uma a gente tem que ter um olhar de achar que realmente chega umas... Sabe que eu vou botar a palavra que eu já escrevi em algum lugar, isso aí vai aparecer qualquer dia. É que o pessoal, o Marx era contra o lucro proletariado.
Ele achava que esse grupo proletariado não tinha consciência, nunca ia atingir. O pessoal está longe do sistema produtivo, que é esse o caso que nós estamos falando, tá certo? Já o proletariado não, seria o cara que seria o oponente ao... Né? Eu fiz uma análise aí, vocês vão ver, está escrito em algum lugar, não lembro mais qual era. Estou fazendo, pelo meu histórico, está falando a minha evolução do meu pensamento, era em relação... Agora não lembro mais o título, não sei. Aí eu estava falando isso, mostrando como é que o meu pensamento na década de... Era uma outra década era outra, na outra década. Até surgir agora, que eu estou vendo a situação e estou vendo como é que tem que raciocinar. Então, esse pessoal hoje, eu até falo lá na frente, assim, teve uma hora que o grupo proletariado assumiu uma posição quando vieram o pessoal de fora, os Pisolas, etc. Quando eles vieram de fora, eles acharam que o grupo proletariado é que era o revolucionário. É que na Colômbia foi uma coisa, botaram as Farc é que era assim, a grande revolucionária. Né? Que ele tinha dinheiro, tinha arma, tinha tudo, ele que ia fazer a revolução. Quer dizer, não tem nada na cabeça que ia fazer a revolução. Esse pessoal entrou nisso. Mas esses outros que estão por fora, eles sabem que o negócio é o seguinte, é exterminar esse pessoal não vale para nada. E vamos exagerar um pouco. O proletariado também não vai valer para nada. Se vai automatizar tudo, para que a gente vai ter proletariado? Mas se automatizar também eles vão ganhar dinheiro como? Como é que Eles é o recurso? A classe Bom, dominante. Aí, sim, aí já é uma outra questão. A questão que você pegou pelo outro eixo, né? Um eixo é você... Quem não produz nada, tudo bem, está fora. Agora Tá aquele fora. cara que produz. Ele tem que ficar preso ao O sistema. negócio é que aí vai ter que acabar um pouco a ideia de venda, de consumo. Isso foi muito bom para você dizer como é que eu vou lucrar. Essa é a questão. Exatamente. Não é? Mas se você começar a pensar que isso foi uma coisa necessária no capitalismo comercial, no capitalismo, entendeu? Que tinha que ter produtos produtivos, na produção, não sei o que e tal. Mas se você começar a pensar que o negócio é para poucas pessoas, que esse Entendi, 1% que detém todas as coisas e tal, então para que você vai deixar lugares belíssimos, deixar pobre entrar nesse lugar belíssimo? Para quê? Ele vai... Não, faz que nem a Natasha que nós vimos lá, minha filha. Pô, pegou um bichinho desse tamanho assim, ela programa ele, lá fica ele, vai limpando a casa toda. Falando de americano, como é que chama? Robozinho. Tinha um nome. Bichinho parece que era um bicho. Não para chamar de bicho, de homem, será que Um robozinho, um aspirador. E aí ele chegava, ele estava lá dentro da casinha dele. Como trabalho. Para que vai precisar de um empregado doméstico? Aí ele vai na tomada, descansa na tomada, né? Ele acha até a tomada. Ele acha bateria. Acha até a tomada para recarregar. Aí ele Então, para que você vai precisar de empregado doméstico? O Japão já está desenvolvendo robô que ele tem uma inteligência para pensar sobre a ordem que você dá da melhor maneira que ele pode executar Recepcionista de aquilo hotel. sem Sem gastando o menor tempo possível assim, e energia dele. E você começa a falar com ele, cara, vê a Natasha falando com ele, Homer. Vai no seu treino, porque começa a entrar nisso, cara. Então o mundo vai ficando de uma outra maneira, não é mais esse sistema antigo, entendeu? E eu acho que... Entendeu? Só dar um exemplo só. Carro sem motorista. Isso aí já E é verdade, Porra, é a realidade. Classe motorista. Eu vi o teste do Audi na Alemanha, a mulher com o telefone celular digitou um código lá e ele desceu do segundo andar, ligou o farol, desceu, chegou perto dela, destravou as portas, ligou o ar-condicionado. Aí a mulher depois, com outro código, tomou a rédea no volante, né? Mas se não quisesse, ele ia embora. E eu vi o caminhão da Mercedes, o motorista assim de braços cruzados e o sistema computadorizado com o caminhão na estrada, fazendo curva, ligando seta, pisca-farol, não sei o que, e o cara só assim olhando para ele lá. Diz o seguinte, você acha que ia falar... Não, eu ia dizer sobre essa coisa que o senhor está falando das pessoas, eu ia dizer, uma dessas maneiras que vai sendo introduzido isso, uma dessas vertentes, é não ter, por exemplo, a medicação necessária em quantidade nos postos de atendimento ao povão.
cara chega lá não tem. Aí daqui a pouco, morreu o seu fulano. Eu vi no outro dia um caso de um senhor, infartou, estava precisando fazer um cateterismo, mas primeiro não tinha um médico, depois não tinha quem fizesse o negócio, depois não tinha o aparelho para fazer o cateterismo, sei lá, dali a 3, 4 dias, o senhor veio a óbito. Quer dizer, mais uma unidade para funerária, para quem vai Vamos fazer. pro rico. Vamos pro rico. Drone. Vai te fazer exame, vai te levar, trazer o remédio, não é isso? E está sendo desenvolvido o drone que você vai poder ficar em cima dele, ele vai ter força de, tipo helicóptero, levantar com você. Mais rápido. Eu vi experimental. Nos Estados Unidos já tem o protótipo já da coisa, né? E dentro da casa, Loja virtual, ele já tem loja virtual. A Amazon já botou uma nos Estados Correio, Unidos. entrega. Que você entra numa loja, não tem ninguém. Literalmente ninguém. Você pega a mercadoria e vai embora. E ela já automaticamente já codifica você, a mercadoria, e já bota na tua conta. vamos começar a Dinheiro especular, quer ver? Para quem é vendedor? Não precisa. Você fala, Vocês tem estavam conversando há pouco o negócio de comprar pela internet, isso aqui, você viu que já está acabando, né? Esse negócio de casa, a gente só falou no exemplo de limpeza. Mas, pô, nego arma tudo, né? Por telefone, agita a casa toda, faz isso, faz aquilo, está tudo programado. Então, a gente tem que começar a pensar que o mundo vai poder ser diferente. E vai ter muita gente desnecessária, porque com esse olhar, que não é de fraternidade, que não é de solidariedade, que não é nada, essas pessoas são os inúteis, não são produtivos. Esses imigrantes que estão indo para a Alemanha, aquilo ali vai ser tudo bucha do sistema penitenciário. Porque eles vão lá ter que sobreviver, vão roubar alguma coisa num determinado momento, e nem todo mundo vai ocupar ocupação. Eles não têm estudo, conhecimento técnico do sistema tecnológico hoje da Alemanha. Então vai ser bucha do sistema Porque não é penitenciário. preciso. O problema que a gente tem que começar a ver é o seguinte: muitas profissões, ou falta de profissões, como são o caso, está citando, são caras que não são necessários. Eu ouvi falar que nos Estados Unidos o advogado passa sufoco. É muita gente lá. É mais fácil você chegar lá, arrumar um emprego de faxineiro, de faxineira, do que você Você com um diploma de tão advogado. automatizado o negócio que você não tem necessidade de ter advogado. Olha só. O advogado que a gente via muito lá quando foi visitar a Natasha era para tirar a multa do carro. Não. Ele anuncia assim, bem grande, sabe? Em outdoor assim. Naqueles sistemas de. O carro tirou um fino seu com o sinal aberto, fale comigo que eu vou recorrer A Natasha seria? botar no Face. Sabe para mim escrito no livro? Botei assim, Vou salvar a foto. vê se está escrito aí, acho que não deve estar escrito. Mandou Botei agora. assim. Mas ela tá. Não, mas ela foi aqui. Se vocês acharam elas lindas, Ah, foi com a imagina quando você vê o vovô delas e o papai. Isso aí, mandou na lata. Deve ter sido. Aí vai querer até o toque. Ela tava com o cabelo, se ele tá solto, não tava assim no Natal. Vamos continuar então, né? Então, em 1960, a desigualdade de renda entre o quinto mais rico e o mais pobre do mundo era de 30 para 1. Quinto. De 30 para 1. 30 para 1960. 1960. Em 1998, 28 anos depois, era de 74 para 1. Enquanto o PIB global cresceu 40% entre 1970 e 1985, a margem de pessoas na faixa de pobreza cresceu 17%. Entre 1985 e 2000, o número de pessoas vivendo com menos de $1 por dia cresceu 18%. O que está acontecendo? A gente tem que começar. Tem uma coisa que eu vou falar, que eu não sei se é aqui ou em outro lugar que eu já botei, é assim, quer ver? Como é que nós somos o sétimo no PIB? Como é que a gente pode estar, não sei se é 70 e pouco, 80, sei lá de quanto, e explica isso. Sétima economia do mundo. Enquanto é que nós Esse vamos dinheiro chegar. aí. Então vamos lá Quem devagar. que produz esse dinheiro? No fim dos anos 60, Que é alta, né? eu vou explicar, acho que é aqui mesmo. Quem está gastando esse dinheiro? No fim dos anos 60, o Banco Mundial interveio no Equador com grandes empréstimos. Nos 30 anos seguintes, a pobreza cresceu de 50% para 70%. O sub ou desemprego foi de 15% para 70%. A dívida pública saltou de 240 milhões para 16 bilhões. Enquanto a parcela de recursos destinado aos pobres caiu de 20% para 6%.
Em 2000, 50% do orçamento nacional do Equador estava sendo alocado para pagamento de dívidas. É importante entendermos que o Banco Mundial é, na verdade, um banco americano, atendendo a interesses americanos, pois os Estados Unidos têm poder de veto sobre as decisões, já que é o maior fornecedor de capital. E de onde eles tiraram esse dinheiro? Acertou, ele foi criado do nada pelo sistema bancário de reserva fracionada. Das 100 maiores economias do mundo, com base no PIB, 51 são corporações, das quais 47 se ficam nos Estados Unidos. Por exemplo, a Walmart, a General Motors, a Exxon, tem mais poder econômico que a Arábia Saudita, a Polônia, a Noruega, a África do Sul, Finlândia, Indonésia e muitos outros. Estados Unidos e democracia não existem. O Messias Meixo Sama diz: não sou o único, entretanto, a pensar que a democracia ainda não criou raízes firmes. A bela capa da democracia oculta a exploração dos impostos e o sofrimento do povo sob a opressão do poder burocrático. Não se trata de comunismo, nem tampouco socialismo, capitalismo ou democracia. Você vê isso falando. Você fica diante de sua telinha de televisão e reclama sobre os Estados Unidos e a democracia. Os Estados Unidos não existe, nem a democracia. Existe apenas a IBM, a ITT, a ATTT, do POM, DOL, União Coreia, essas são as nações do mundo de hoje. Do que você acha que o russo fala em seus do que você acha que o russo fala em seus conselhos de Estado? Fala de Karl Marx? Eles pegam seus gráficos de planejamento linear, teoria de decisões, estatísticas, soluções mínimas e máximas, e calculam as probabilidades de custo-benefício de suas transações e investimentos como nós. Não vivemos mais em um mundo de nações e ideologias. O mundo é um grupo de corporações inevitavelmente determinado pelas regras imutáveis dos negócios. O mundo é um negócio. Tomadas de um modo crescente as integrações do mundo como um todo, especialmente no quesito qualidade de capitalismo e de mercado livre, representam um verdadeiro império. Aí eu trato do assunto agora, terrorismo, vamos ver como é que o Meixo Sama fala. Há tempo estou alertando para a chegada de um período de terror. Agora sinto que está próximo. O povo, contudo, ainda não percebeu as mudanças que começaram a ocorrer. Aí fala assim: o resultado final do capitalismo de mercado livre será um monopólio mundial baseado não na vida humana, mas em poder corporativo e financeiro. Conforme a desigualdade cresce, claro, mais e mais pessoas se desesperam. Então o sistema foi forçado a criar um novo modo de lidar com quem desafia esse sistema. Assim nasceu o terrorista. Você vai pensar isso, você vai ver daqui a pouco, eu vou falar aqui. Pô, o terrorismo não existe, cara. Parece incrível. Foi criado. Porque, vocês vão ver também um negócio, eu tenho que lembrar aqui, não sei se não, acho que eu vi aqui, se não está em outro lugar. Esse negócio do clima, a mesma coisa. O que a gente tem que descobrir, o pessoal está indo estão indo pelo caminho errado. Eles vão pensando que tem um engano, não tem engano não, está certinho que eles estão querendo fazer. Só que a gente tem que começar a perceber o que é. Você vê, a gente está falando assim, mas você já viu, o pessoal do Estado não está recebendo. Sim. Então você achar que o negócio está ficando cada vez mais complicado. Isso você dizendo, por que não morre? Já está aposentado, cara, não tem mais nada para fazer, não sei, então vai embora, pô. Não tem dinheiro para pagar, não é assim, o raciocínio dele vai ser esse. O termo terrorista é uma descrição vazia, dada a qualquer pessoa ou grupo que escolhe desafiar o status. Isso não deve ser confundido com a fictícia Al-Qaeda. Com a fictícia Al-Qaeda. Que é, na verdade, o nome de um banco de dados criado pelo Mujahideen com apoio americano nos anos 80. Aí, na verdade, não existe nenhum exército terrorista islâmico chamado Al-Qaeda. E qualquer oficial da inteligência bem informado sabe disso. Mas existe uma campanha de propaganda para que o povo acredite na presença de uma entidade identificada. O país por trás dessa propaganda é os Estados Unidos. Em 2007, o Departamento de Defesa recebeu 161 bilhões de dólares para a chamada guerra global contra o terrorismo. De acordo com o Centro Nacional Antiterrorismo, em 2004, cerca de 2.000 pessoas tinham sido mortas intencionalmente em razão de supostos atos terroristas. 2.000. Deste número, 70 eram americanos. 2.000. Usando esse número como uma média, o que já é muito generoso, é interessante notar que o dobro de pessoas morre de alergia a amendoim por ano.
comparado com o terrorismo. Ao mesmo tempo, a causa principal de morte nos Estados Unidos são doenças coronárias, que matam cerca de 450 mil por ano. Em 2007, os fundos destinados pelo governo para a pesquisa nessa área foram de cerca de 3 bilhões de dólares. Isso quer dizer que em 2007, o governo dos Estados Unidos gastou 54 vezes mais dinheiro prevenindo o terrorismo do que gastou prevenindo a doença que mata 6.600 vezes mais pessoas por ano do que o terrorismo. Ainda assim, os nomes terrorismo e Al-Qaeda estão obrigatoriamente estampados em todos os jornais ligados a qualquer ato realizado contra o interesse dos Estados Unidos. O mito se expande. No mês de 2008, o Procurador-Geral dos Estados Unidos chegou a propor, Procurador-Geral, a propor que o Congresso americano declarasse oficialmente guerra à fantasia, para não falar que até julho de 2008 existia mais de 1 milhão de pessoas na lista de terroristas monitorados dos Estados Unidos. Cria-se uma coisa, o dinheiro vai para lá. Então essa pista que é boa de entender. Toda vez que fala alguma coisa, alarmista, qualquer coisa, abre o teu olho. Tem alguém para ganhar dinheiro com isso. Ele dá direito de investigar as pessoas, de entrar Qualquer coisa, tudo. Porque aí todo mundo, as pessoas estão ganhando piada, né? Isso. Aí, em nome da segurança você vai perder sua liberdade. o problema não é só isso, o problema é que aí entra a espionagem industrial e vai embora. Tá tudo. O Trump ontem, a declaração dele foi bem direta, né? Que ele vai acabar com o Estado Islâmico. Falou. Foi claríssimo. É. Vou acabar com o Estado Islâmico. É. E ponto. Nós somos americanos, temos o poder. Talvez seja contra fácil, nada. fictício. Ele já conseguiu o que ele queria, ele vai tentar desviar isso para outra coisa. Aí eu vou dizer como. Daqui a pouco vai eu te digo desviar, para onde está desviar esse dinheiro, vai ter que entrar de outra forma. Tem um muro. E não vai deixar refugiado entrar. Vocês vão ver para onde está caminhando isso. Eu Tem vou todo falar. um processo aí que tem que ficar de olho nele. Não esquece não que isso aqui daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Os verdadeiros terroristas, eles usam terno de 5 mil dólares e trabalham nos mais altos cargos das finanças do governo e das empresas. Então o que fazer? Comparamos um sistema de ganância e corrupção que tem tanto poder e impetuosidade. Comparamos esse comportamento brutal, aberrante, que não tem compaixão por, digamos, milhões massacrados no Irã, no Iraque e no Afeganistão, para que a corporacia controle recursos energéticos e a produção de ópio e gere lucro em Wall Street. Olha só, antes de 1980, o Afeganistão produzia 0% de ópio mundial. Depois que o Mujahideen ganhou a guerra com a Rússia, com o apoio da CIA e dos Estados Unidos, eles passaram a produzir 40% da heroína mundial em 1986. Em 1999, eles estavam produzindo 80% do total do mercado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Os talibãs subiram ao poder e em 2000 já haviam destruído a maioria dos campos de ópio. A produção caiu de 3 mil toneladas para apenas 185, uma redução de 94%. Em 9 de setembro de 2001, os planos da invasão do Afeganistão estavam na mesa do presidente Bush. 2 dias depois, eles tinham uma desculpa. Hoje, a produção do ópio no Afeganistão, controlada pelos Estados Unidos, fornece mais de 90% da heroína do mundo. Quebra recorde de produção todo ano. Olha, a gente assistiu aquele filme do Pablo Escobar, a Colômbia. Cara, esse controle, que ali é uma questão que eles levam para os Estados Unidos, principalmente estavam já começando a levar para a Europa, para os Estados Unidos. Então você fica pensando, como é que consegue entrar nos Estados Unidos? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Você só pensa só que é o colombiano, né? Aí quando a gente usa assim, não, mas as Forças Armadas, você acha que a Força Armada não está levando algum para isso aí? Com certeza. Né? Tudo leva a crer. Porque senão, O Estado como instituição... Estado, porque como é que vai? Porque o negócio é o seguinte, está passando pelas fronteiras, quem tem que cuidar disso? O Estado, as Forças Armadas são responsáveis. E aí entra pelo avião, entra por ar. Pô, como que você não vai? Você é responsável por isso. Se você dá mole, é sinal que você está ganhando alguma coisa. Os verdadeiros terroristas, nós já falamos, egoísmo, apego, lucro e materialismo.
Para encontrar a resposta, primeiro devemos encontrar a causa principal, pois o fato é que os grupos egoístas, corruptos e famintos de lucro não são a fonte do problema, eles são sintomas. A ganância e a competição não são o resultado de um temperamento humano imutável. Ganância e medo da escassez, na verdade, são criados e ampliados. A consequência direta disso é que temos que lutar uns contra os outros para sobreviver. A característica mais fundamental de nossas instituições sociais é a necessidade de autopreservação. Isso vale para as corporações, as religiões ou um governo. O interesse principal é a preservação da própria instituição. Isso é bom deixar claro que, inclusive, a religião, ela vai querer preservar a instituição dela. Porque ali está o poder, está o status, está o comando, está as coisas todas. Então, por exemplo, se é dedicação, se é dinheiro, se não sei o quê, a igreja não pagar imposto, não sei o quê, tudo está tudo certo. Né? Então, daqui a pouco você vai calar a boca, você não vai dizer nada, tá bom, ganhou dela, está preservando a instituição, mas em compensação, a missão dela está onde? Não existe. Não está perdida a missão. Perdida. Por exemplo, a última coisa que uma petroleira quer é o uso da energia não controlada por ela, já que isso a torna menos importante para a sociedade. Do mesmo modo, donativos e impostos para manter o corpo de funcionários da fé, funcionários públicos, templos e administrações públicas. Assim fica naturalmente difícil que instituições baseadas em lucro mudem, pois isso ameaça não só a sobrevivência de grupos de pessoas, mas também o estilo de vida materialista associado aos poderosos. A necessidade paralisante de preservar as instituições independe do seu impacto social. Está fortemente baseado na necessidade de dinheiro ou lucro. Né? Dessa parte da indústria aí. Indústria. O que ganham com isso? Está aqui, está aqui. O que ganham com isso é o que as pessoas pensam. Então, se alguém ganha dinheiro vendendo certo produto, naturalmente ela vai combater quem trabalha com outro produto que possa ameaçar sua instituição. Por isso, as pessoas não podem ser justas, as pessoas não confiam umas nas outras. Alguém te diz, eu tenho a casa que você procura, mas ele é um vendedor. Um médico te diz, temos que retirar seu rim. Não sei se ele precisa pagar por seu iate ou se meu rim realmente está doente. É difícil no sistema monetário confiar nas pessoas. Se você viesse à minha loja e eu dissesse, esse abajur é muito bom, mas o da loja seguinte é muito melhor, eu não duraria muito no mercado, não daria certo. Então, quando dizem que a indústria se importa com as pessoas, isso não é verdade. Elas não podem ser éticas. O sistema não foi projetado para servir ao bem-estar das pessoas. Se você não entendeu isso, não haveria terceirização de empregos, se eles se importassem com as pessoas. A indústria não se importa com as pessoas, ela só continua contratando porque ainda não automatizaram tudo. É importante destacar que, independente do sistema financeiro, seja ele fascista, socialista, capitalista ou comunista, o mecanismo por trás disso ainda é dinheiro, trabalho e competição. A China comunista não é menos capitalista que os Estados Unidos. A única diferença é o grau de interferência do governo nas empresas. A realidade é que o monetarismo é o verdadeiro mecanismo que guia os interesses de todos os países no planeta. A mais agressiva e, portanto, dominante variação desse monetarismo é o sistema de livre comércio. A perspectiva fundamental apresentada pelos economistas anteriores ao livre comércio, como Adam Smith, é de que alto interesse e competição levam à prosperidade social, já que o ato de competir gera incentivo e motiva as pessoas a ir adiante. Porém, o que não é falado é como uma economia baseada em competição acaba levando à corrupção estratégica, consolidação de poder e riquezas, camadas sociais, paralisia tecnológica, abuso de mão de obra e, finalmente, há uma forma encoberta de ditadura governamental pela elite rica. A palavra corrupção costuma ser definida como perversão moral. Se uma empresa joga lixo tóxico no mar para economizar dinheiro, as pessoas reconhecem isso como um comportamento corrupto.
De um modo mais sutil, quando a Walmart se muda para uma cidade pequena e força as lojas pequenas a fecharem por não poderem competir, caímos em uma zona de dúvida. Afinal, o que exatamente a Walmart está fazendo errado? Por que eles se importariam com as organizações que destroem? Porém, mais discretamente ainda, quando alguém perde um emprego porque uma nova máquina foi criada, que pode fazer seu trabalho por um custo menor, as pessoas tendem a aceitar isso como o jeito que as coisas são, sem ver a desumanidade corrupta que existe nesse gesto. O fato é, seja despejando lixo tóxico, possuindo um monopólio ou reduzindo a força de trabalho, o motivo é sempre o mesmo: lucro. Todos são estágios diferentes do mecanismo de autopreservação, que sempre coloca o bem-estar do povo atrás da necessidade do ganho monetário. Portanto, a corrupção não é um subproduto do monetarismo, ela é a sua base. A maioria continua sem saber das amplas consequências de termos em um mecanismo tão egoísta como mentalidade principal. Documentos internos mostram que depois que essa empresa soube que tinha uma medicação que estava infectada com o vírus da AIDS, eles tiraram o produto do mercado americano e mandaram para os mercados da Europa, Ásia e América Latina. O governo dos Estados Unidos permitiu que acontecesse. O FDA permitiu que isso acontecesse. E agora o governo está fingindo ignorar o caso. Milhares de hemofílicos inocentes morreram de AIDS. E essa empresa sabia que os medicamentos estavam infectados com vírus. Eles mandaram para outros lugares porque queriam transformar esse desastre em lucro. Veja só, você tem a corrupção como parte do sistema. Estamos tirando proveito um dos outros e não se pode esperar muita decência a essa altura. Olha, eu vou Gente, esse negócio aqui é muito sério. tem um amigo do Luiz, do meu irmão, que morreu de AIDS porque era hemofílico e estava na Europa. E comprou lá um soro, não sei o que, e deve ter sido entrado pelo cano com isso. Gente, que absurdo. Uma das formas aí de exterminar a população é isso. Claro. Gente, que absurdo. Eu vou dar uma pulada, senão a gente vai ficar muita coisa, mas vocês, agora eu vou falar só sobre política, tem muita coisa interessante aqui. Finalização, Calma. né? Casa, gente. Muito calma, né? Falou, não, tinha política, Eu vou falar tinha finalização, depois só com solidariedade. Isso aqui O Banco Palmas. O Banco Palmas é para dar ideia do negócio do dinheiro. Também Né? tem muitos detalhes aqui, mas acho que eu vou pular. Eu vou ficar com essa finalização, né? E tal. Só uma escolha: medo ou coragem? Eles ou nós? Mais um eles ou nós verdadeiro, não é o do Lula. Eu não gosto de classificar eles e nós, né? Os coxinha e os mortadela. Eles são aqueles que querem o inferno causado pelo egocentrismo, que leva muitas pessoas a praticarem atos incorretos, visando a lucros exagerados, como fazem, por exemplo, os presidentes de grandes companhias, os gerentes de bancos, políticos, dando origem à falência, ocasionando danos incalculáveis, sofrimentos a muita Tem lá gente. dentro na geladeira. Aí ele fala, nós somos o tá, vai para fora Tá tal. dentro da geladeira assim embaixo. Duas ali, hein? Ah, tem? Tem uma cheia. Bom, vou dar um passeio aqui, dizendo o seguinte: você sabe que durante a Guerra Civil Americana, o presidente Lincoln, ele rejeitou os empréstimos com altos juros oferecidos pelos bancos europeus. Ele decidiu fazer com que os patriarcas fundadores defendiam que era criar uma moeda independente e livre de dívidas. Já sabia disso? Inteligência, né? Aí eu botei aqui o que a gente acha sobre isso e tal. Mas no fundo, depois o americano acabou adotando. Mas Se levando rendeu vantagem. Mas aí entra outra mentalidade, outra visão, aí muda. Porque o dólar ficou. Você foi levando para o ouro, não sei o que, papai, e a moeda do dólar ficou valendo como se fosse. Aí eles podem fazer a qualquer hora aquele negócio que o De Gaulle, eu me lembro que o De Gaulle uma vez, quando estava desse negócio, o De Gaulle falou assim, o De Gaulle na França começou a comprar ouro em todo mundo. A jogada dele qual era? Vamos Rastrear. vamos fazer aqui nós dois, para a gente ver quem tem mais ouro.
Mas o que aconteceu foi assim, o que vingou, acabou vingando, não foi a política do Depois, acabou vingando que o dólar se tornou como se fosse o ouro. A moeda mundial, né? A moeda mundial. Isso deu força. Aí o lastro ficou maior que o ouro. A gente não pode esquecer o seguinte, no fundo, o que vai mandar mesmo é força destruidora. Né? Porque o que eles têm de arsenal bélico, então é isso que vai mandar. Guerra das Estrelas, né? Né? Vai ser nas estrelas agora. Porque Aqui só vai cair a chuva ácida. porque aqui você pode dizer assim, tá certo, a corporação dos Estados Unidos é que movimenta mais, mas isso não quer dizer que ela tem uma dívida enorme, ela tem mais dívida no mundo. Mas como movimenta muito, qualquer pessoa quer fazer negócio com eles. E o orçamento do Departamento de Defesa americano é uma mega cena acumulada de fim de ano. Assim, Sobre dúvida. Bom, aí eu vou falar depois sobre o Banco Palmas, que eu já dei uma ideia, se alguém Outra vez a procurou, gente falou. sobre a história do Banco Palmas, como é que nasceu. Isso foi o pessoal que foi expulso, era pescador, isso aqui foi expulso dali, então mandaram eles para o interno, né, para o litoral, outro para o interior. Então eles se organizaram lá. Criaram Até chegar a criar o Banco Palmas, que não era uma associação antes e tal. É tudo histórico aqui que eu já fiz. Banco Palmeiras. Porque, como eu falei para você, até em Maricá, que eu estava brincando com os pessoal que mora em Maricá, eu não conheço a moeda, a gente conhece a moeda. O Heraldo e a... Não é o do Banco Palmas, porque cada local cria uma moeda diferente. Mas isso existe no mundo. Né? O problema é que isso aí, no Brasil, é um negócio seguinte, sabe? Assim, tem um banco de confiança, né? As pessoas têm uma relação de confiança muito forte, que para dar a volta ele foi vulnerável. Sabe como Porque pessoas que se aqui? conhecem. Aqui no Brasil eles obrigam que cada moeda local seja tem o equivalente do real. Quer dizer, eles estão querendo assim, segurar a garantia. O que vale essa moeda local é que eles fazem muito mais transações, a coisa circula muito mais. Circula papel, não circula moeda, né? Circula papel. E mais uma coisa, Só virtual. eles emprestam ou a juro baixíssimo, ou então, às vezes, sem juros nenhum. Você vai pagar uma coisa da natureza com molho de tomate, não? Quer não? Aí você fica imaginando, Tipo assim, é isso que eles fazem. se tem um cara aí o que Estado fica de fora. faz um negocinho ali, Né? Cada um aquilo produz um ali tem negócio. valor. Né? A coisa do negocinho da China tem valor. Porque ele produziu alguma coisa. E daqui a pouco aquela coisa que ele produziu, ele pode trocar com outra coisa. Bom, mas aí, isso aqui, vamos pegar a ideia principal. A ideia principal é o seguinte, você entender que essa moeda, que eu ia botar o que era certo colocar, que era assim, eu botei até pelo negativo, não sei se é pelo negativo, eu tinha que falar, moeda só com lastro, o pessoal acredita isso. Assim como o primeiro ponto foi a democracia só com eleição. Eu devia ter colocado moeda só com lastro. Mas na hora eu achei melhor fazer o jogo de mostrar que, como é que esse título tem isso aí, se moeda só com lastro? Para causar esse... Mas o certo mesmo seria botar a moeda só com lastro. Né? Então, da mesma forma que eu estou tentando defender, que eu acho que isso pode ser jogado fora, para acabar com essa democracia de representatividade que não representa, você começar a botar o sorteio. Isso não pode ser o sorteio misturado, pode fazer o que quiser. A gente tem que criar uma alternativa, porque todo mundo está dizendo, esses caras não estão representando a gente. E aí sabe o que a gente fica pensando? Que nem o Pelé, outra coisa semelhante. Aí começa a culpar o povo. Olha que esse povo é um povo de merda, que não sei o que, não sabe votar, não sei o que. Aí ninguém fica com alternativa. Porque nem uma coisa, nem a outra, nem a outra, nem a outra. Além de a gente não ter representatividade, quando vem os candidatos para a gente votar, sempre carta marcada. Você não tem opção. Só o partido escolhe para você votar naquele cara. Isso é uma outra coisa que como é que a gente pode mexer nisso? De partido para público. Eu falei aqui, né? Então, não sei se está observando. A resposta é a população toda se unir. Não vou ir lá. Se você tiver 100% de eleitores que não comparecerem, mas isso aí a gente fala que é porque não consegue, sempre faz a cabeça de um grupo. É complexo.
Mas se todo Aí vem mundo tesão, juntar, vem- decidir ninguém ir votar, Porra, Mas vamos ficar assim, claro, o seguinte, aqueles seis temas que nós fizemos na última vez, foram características de apontar soluções. Aqui, aparentemente, também, aparentemente não, é para apontar solução. Porque assim, o que ele está falando está certo, mas é uma medida assim que a gente está se recusando, não está propondo. Esse outro seria propor realmente. isso aí ele está dizendo que está errado, está errado. Né? Não é dizer só que está errado, não dizer, estou propondo. Não quero mais essa democracia só desse jeito, conforme está, só com a eleição, não, tem que ser de outra maneira. Agora, nós entramos numa outra coisa. Que essa moeda só com lastro, ela já não existe mais. Tá certo? Então a moeda agora é com dívida. E aí eu proponho no meio da confusão, mostrando assim, ó, essas moedas que existem, sociais, chamadas sociais, elas já existem. Então elas aprimorando elas e tal, elas têm uma visão, que eu não citei do Palmas, tem um monte de coisa, eu botar, mas vai ficar enorme isso aqui. Mas tem um monte de coisa, tem institutos do Palmas, entendeu? Quer dizer, coisas que eles ficam criando para ver produção, para ver um monte de coisa. Quer dizer, então é possível a gente pensar uma moeda que não seja essa da dívida, seja uma moeda social, pensando na sociedade.